Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem que vos fala é o pastor Tiago Destro e estamos comentando os devocionais diários propostos pela CPAD. A CPAD, nas lições bíblicas editadas para a classe dos adultos no segundo trimestre de 2024, traz como macro tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta semana, na lição que será aplicada dia 7 de abril de 2024, nos traz o tema O Início da Caminhada. E nesta terça-feira, o título proposto pelos editores é Na Nova Vida com Cristo, temos Deus como Pai. O texto está contido em Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 6. Façamos a leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Meus irmãos, como o próprio tema da lição nos diz, nós estamos aqui tratando do início da caminhada. Quando alguém aceita o Senhor Jesus e esta pessoa nasce de novo, nasce do alto, nasce para Deus. Agora, como consequência vantajosa desta decisão, recebe a vida eterna. E não só isto, mas toda a sua estrutura de vida é modificada. O texto que nós lemos inicia-se com a palavra bendito o Deus. Todas as coisas que provêm do nosso Senhor são abençoadoras para aqueles que são salvos no plano desta gloriosa redenção efetuada por Jesus Cristo. Ele nos torna eleitos para uma nova vida, eleitos para uma nova condição de vida. Interessante verificar que a divisão estrutural das cartas do apóstolo Paulo geralmente segue um padrão. O apóstolo Paulo, ele faz um prefácio, uma saudação, ali alguns cumprimentos, e logo entra com uma carga doutrinária pesada, densa, substanciosa. No final das cartas, geralmente faz uma aplicação. Mas aqui o apóstolo Paulo está iniciando esta parte doutrinária e ele escolhe para este prefácio, este início, justamente a bênção da paternidade do nosso Senhor. Versículo 4 nos traz aqui uma informação muito interessante, quando ele diz, para que nele fôssemos feitos santos e irrepreensíveis, isto é, consagrados diante dele e sem a necessidade de uma correção externa. Consagrados em todo o tempo. O nosso culto público tem horário para começar e terminar.
mas a nossa vida como adoração a Deus, ela deve ser um ato contínuo, um ato de devoção em todos os momentos. É o que o próprio apóstolo Paulo nos assevera em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 31, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus por aqueles que possuem uma nova vida com Cristo e que têm Deus como Pai. E como se dá esta filiação? O apóstolo Paulo, ele fala no texto que nós lemos que nós fomos adotados. Então, nós temos uma condição de filho por adoção por Jesus Cristo. E nós temos que ter cuidado, porque esta adoção se dá em duas esferas. Primeiro, naturalmente, todos os homens são nascidos do pecado. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce em pecado. Todos os homens nascem em pecado. O pecado ele vai se abrangendo conforme o homem vai se estruturando, mas ele nasce com esta célula cancerígena do pecado. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos de novo gerados e agora somos novas criaturas. E essas novas criaturas são adotadas pelo Senhor. Não uma adoção artificial, simplesmente legal, simplesmente jurídica, mas somos adotados em dois aspectos. Por que temos essa característica de adotivos? Porque em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não somos filhos naturais de Deus. Somente Jesus Cristo é filho gerado diretamente de Deus. Sempre o foi antes da fundação do mundo. São mistérios das relações trinitárias que nós não vamos entrar aqui agora. Mas neste ponto, nós somos adotados em relação a Jesus. Mesmo assim, o nosso Senhor Jesus não se envergonha de nós. Mas o livro de Hebreus afirma no capítulo 2 e versículo 11: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Tem até algumas pessoas que sentem vergonha de serem chamados de irmãos nas igrejas ou em alguma reunião social. Mas aqui diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, embora sejamos, em relação a Ele e em relação a Deus, filhos adotivos. Em segundo lugar, somos adotados em relação à proclamação do Evangelho. A igreja não foi a primeira escolha de Deus para este ofício, e sim Israel. Nós vemos isto em Romanos, no capítulo de número 11, versículo 24, quando diz: porque se tu foste cortado, natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A oliveira,
aqui simbolizando Israel. E nós, gentios, zambujeiros, uma árvore brava, que não dava frutos, mas nós fomos enxertados em Cristo. E assim, tanto Israel como a igreja, um dia reunidos, adorarão o Cordeiro. Israel passará por algumas situações sui generis diferentes da igreja, mas no final, aqueles remanescentes adorarão também o Cordeiro. Com tudo isso, nós louvamos a Deus, porque na nossa nova vida com Cristo, temos Deus como nosso Pai. Se somos irmãos, temos o mesmo Pai. Se não somos irmãos, não podemos chamar Deus de Pai. Por isso a oração que Jesus nos ensinou foi Pai Nosso. Reflitamos sobre isso e louvemos a Deus pela nossa filiação por Cristo Jesus com Deus nosso Pai. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.